professor! Fala, professora! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um Mentoria 1 a 1. O Mentoria 1 a 1 é o quadro onde eu e você, a gente resolve questões práticas aqui da educação física. O Net está aqui atrás causando. E você que está vindo aí pelo replay, fica até o final, porque agora eu vou dar atenção para quem está ao vivo. Você que está entrando ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No Mentoria 1 a 1, nesse quadro que a gente trabalha aqui, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, é o quadro onde eu respondo perguntas que vocês fazem, e essas perguntas elas podem ser feitas de duas formas. Uma das formas é você mandar a sua pergunta aqui na caixinha. Se você é aquela pessoa tímida, se você não quer aparecer, você pode não aparecer ao vivo aqui, mandar a pergunta na caixinha e a gente conversar sobre alguns pontos, sobre a sua dúvida. Essa dúvida ela pode ser pertinente à sua atuação como personal, ela pode ser pertinente ao estudo, ela pode ser pertinente à fisiologia, à prescrição de exercício, seja qual dúvida ela for. E a segunda parte, que é a parte que eu acho que é mais legal, mas eu acredito que muita gente tem vergonha de aparecer, é a parte do ao vivo. Você que está aí pode aparecer comigo aqui ao vivo. Então, nesse quadro do Mentoria 1 a 1, é o quadro onde a gente divide essa tela, e ao dividir essa tela, você manda suas perguntas, eu respondo, e a gente vai fazer essas trocas de perguntas e respostas, sejam em diferentes questões da nossa área, ao vivo. Então, se você quer entrar ao vivo para me fazer alguma pergunta, seja ela técnica, profissional, seja de postura, negociação como personal, seja a pergunta que for, eu estou aqui para te ajudar no quadro do Mentoria 1 a 1. É exatamente agora que você pode entrar ao vivo, é só me mandar a solicitação, vai aparecer aqui na câmerazinha, e aí eu vou te aceitar e você faz a pergunta que você quiser fazer, dentro da área da educação física, da fisiologia, do emagrecimento. Se você é tímido, é tímida e não quer fazer essa pergunta ao vivo, tudo bem. A caixinha está aqui, você pode mandar a sua pergunta, seja a pergunta ela qual for. Ah, Léo, eu tenho dúvida sobre prescrição. Manda. Aqui a gente vai falar sobre prescrição. Eu tenho dúvida sobre como melhorar um exercício para um determinado aluno. Manda. Aqui a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas e eu estou aqui exatamente para isso, para te ajudar. Você que está comigo aí ao vivo, é sempre legal saber de onde você me ouve, é sempre legal saber até onde as nossas lives ela vem alcançando pessoas, né? Então me diz aí nos comentários de onde você é, qual é o seu estado, de onde você está me ouvindo. Deixa eu conhecer um pouco de você aí, vai. Eu considero super legal essa parte, porque é a hora que eu vejo de onde vocês estão me ouvindo. É a partir daí que eu consigo ver se essa live é nacional, internacional. Deixa eu saber um pouquinho, ó. Pelo visto, o Gão mandou aí, acabou de mandar, a live já não é mais nacional, a live já é internacional. O Hugo tá lá de Portugal. Hugo, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida que eu puder te ajudar, qualquer coisa que eu puder fazer dentro dessa live, se você quiser entrar ao vivo aí, é só mandar a solicitação, mandar a sua pergunta, vai ser um prazer te receber aqui. E isso para todos. Para vocês que estão aí online, eu quero fazer um convite. Para que essa live ela funcione, ela seja uma live produtiva, é interessante que vocês tragam os seus questionamentos. Mas tão interessante quanto os questionamentos que vocês trazem, é importante também que vocês convidem pessoas. Então, eu quero que você participe dessa live comigo da seguinte maneira. Toca nesse avião que está aqui embaixo e envia essa live para pelo menos 3 pessoas que você acredita que gostaria de esclarecer ou tem alguma dúvida e a gente vai esclarecer isso junto, beleza? E aí, dentro desse compartilhamento, quem compartilhar, comenta aqui embaixo, compartilhei, e aí eu vou aqui te agradecer ao vivo, é sempre interessante aí poder contar com a participação de todos vocês nessas lives, beleza? Feito isso, a gente vai começar a falar sobre alguns temas aqui, antes de responder as perguntas que já foram mandadas na caixinha de pergunta e a pergunta até mesmo que vocês queiram mandar. Se quiser mandar, caixinha tá aqui. Se quiser participar da live e me fazer a pergunta ao vivo, dividindo a tela comigo, é só me mandar a solicitação aqui através da câmera, que eu abro aqui a live e você participa ao vivo comigo aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos desenvolver um pouco esse assunto. Enquanto eu bebo água, vocês compartilham. Toca no avião
e compartilha para 3 pessoas. Quem fizer isso, me avisa nos comentários aqui embaixo. Seguinte, galera. Conversa de hoje, eu vou falar sobre 3 principais questões, assim, super importantes para consideração profissional, né? Principalmente de personal trainer. Hoje, eu estava pensando aqui em relação a algumas conversas que eu já tive com pessoas que de dentro da graduação, da pós-graduação, ou seja, onde eu faço pesquisa, lá onde eu faço o meu doutorado, por exemplo, eu tenho a oportunidade de conversar com outros profissionais e até mesmo profissionais da área da educação física. E aí, numa dessas conversas, eu ouvi de um desses profissionais a seguinte questão. Putz, Léo, eu perguntei, né, dentro dessa conversa, eu perguntei assim, e aí, cara, você tá gostando? Ele era recém-chegado, né, como aluno de doutorado. E eu perguntei, e aí, cara, você tá gostando? O que você tá achando do doutorado e tal? Pô, muito bom ver mais um professor de educação física aqui dentro do instituto e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, Léo, vou te falar, eu não tô gostando porque eu não consigo ver aumento no valor da minha hora-aula. E aí foi o momento que eu pensei e resolvi trazer isso para vocês. Você que é personal trainer, você que é treinador, você que é treinadora, eu quase derrubei o tripé, mas a vida que segue aqui. Então, você que é personal trainer, mais uma vez eu dei uma bica no tripé. Você que é personal trainer, você que é treinador e você que é treinadora, que deseja ser valorizado dentro dessa área como personal, dentro do treinamento pessoal, você ter mestrado e doutorado não necessariamente vai garantir que o valor da sua hora-aula vai aumentar. Isso é importante. Muita gente acha que por ter mestrado e doutorado vai ganhar mais como personal trainer. Não! O que faz você ganhar mais como personal trainer é única e exclusivamente a sua capacidade de resolver problema. Você pode ter a formação que for. Se você não resolver o problema do seu aluno, se você não entregar valor na prescrição do seu aluno, não vai ser o seu currículo que vai fazer você ganhar mais. Em qualquer profissão, é claro que as pessoas buscam qualificação e por muitas das vezes as qualificações elas advêm do diploma. E eu estou falando isso cursando um doutorado, eu estou no final de um doutorado. Eu não estou falando que o doutorado ele não serve. Eu estou querendo dizer que o doutorado ele contempla outra área profissional. Não quer dizer que um cara que tem doutorado ele vai saber mais do que um personal trainer que se dedica a ser personal trainer por muitos anos. Então, por que se faz doutorado? Eu quero que vocês entendam isso. Um doutorado é feito, principalmente aqui no Brasil, a pós-graduação, estrito sensu, ela é feita para quando você tem o objetivo de ser pesquisador ou professor universitário. Você não faz um doutorado porque você quer ser um personal melhor. Se você quer ser um personal melhor, você vai fazer especialização, você vai fazer cursos de aperfeiçoamento, você vai buscar maneiras de melhorar a entrega do seu serviço e não de desenvolver pesquisa científica. Então, a início de conversa, eu vejo muita gente dentro da área da educação física que pensa assim, porque se eu fizer um mestrado, se eu fizer um doutorado, eu vou ganhar mais como personal trainer, porque eu vou ser melhor reconhecido. Não, o que faz você ser reconhecido é a sua capacidade de resolver problema. Eu já vi muita gente com doutorado sendo um completo, vamos dizer, desculpa a palavra, idiota, e já vi muita gente sem doutorado sendo genial. Não quer dizer que o indivíduo que tem o doutorado ele vai ganhar mais como personal trainer porque ele tem o doutorado. Ele vai ganhar mais se ele consegue resolver problema, entregar valor, se ele consegue, através da sua prescrição, ser eficiente na entrega do resultado. O doutorado ele é importante para outros fins. Então, já trazendo aí essas questões, eu quero que você entenda o seguinte. Você que é personal trainer e quer se referenciar, você que é personal trainer e quer obter um melhor faturamento, obter um melhor reconhecimento, obter um melhor posicionamento, entenda uma coisa. É importante você falar dos seus valores? Um bom profissional, estudioso ou estudiosa, que é assertivo no horário, não falta. Você tem os seus valores? Sim, é importante, mas o mais importante para que você consiga o seu posicionamento é entrega de
resultado. Você pode ser o melhor comunicador. Você pode ser o cara mais amigo de todo mundo. Você pode ser a melhor personal trainer no quesito socialização. Mas se você não entregar o resultado que aquele aluno busca no treinamento, consequentemente, as suas datas como treinador, elas vão ficar cada vez mais limitadas. Não confundam especialização, mestrado e doutorado com ser um melhor personal trainer. Não confundam isso. Até porque, a maioria das vezes, essas especializações elas afunilam o conhecimento. E no mercado do personal trainer você vai ver que é necessário você ter um conhecimento mais geral para que você consiga resolver diferentes dores, a não ser que você queira ser um especialista dentro de um determinado assunto. Então reflita sobre isso. Essa era a primeira questão que eu queria que a gente pensasse. Se vocês tiverem pergunta, manda na caixinha ou me chama aqui, me manda aqui uma solicitação para entrar ao vivo comigo e fazer a pergunta. Outra questão que é muito comum, né? Botando a água aqui. Outra questão que é muito comum, e agora é uma questão mais relacionada à prescrição. Eu preciso falar sobre isso. Ontem eu recebi um direct, eu não vou falar quem, não vou citar porque não é meu perfil fazer isso, de uma pessoa, na verdade, não sei se é uma pessoa, são várias pessoas, que fizeram um post sobre caminhada e HIIT para emagrecimento. E aí, no meio desse direct, né, era um post de uma pessoa, eu geralmente não faço, não fico perdendo meu tempo fazendo crítica a outras pessoas, indo no Instagram, causando qualquer tipo de constrangimento para outra pessoa, não acho isso válido. Mas eu respondi a pessoa que me enviou porque essa pessoa é minha amiga de faculdade, então eu acho que a gente tem intimidade para poder conversar. E aí no meio dessa conversa ela me mandou um post que dizia assim, porque a caminhada não é boa para o emagrecimento porque o EPOC da caminhada é mais baixo e o HIIT é bom para o emagrecimento porque o EPOC do HIIT é maior. Deixa eu fazer uma pergunta e é para você me responder aqui embaixo. Você sabe o que é EPOC? Você já parou para pensar? O que é EPOC? O que quer dizer EPOC? Você já parou para pensar sobre isso? Se não, eu vou te dar a resposta. O EPOC se chama Excessive Post-Oxygen Consume. Tá em inglês, né? Então, é o consumo excessivo pós-exercício de oxigênio. O que isso quer dizer? Quando você termina uma atividade, o teu organismo ele ainda se encontra sobre a atividade metabólica e enzimática. Você tem liberação de hormônios como adrenalina, noradrenalina. Você tem a ação desses hormônios aumentando a capacidade bioenergética, então você tem a atividade enzimática aumentada, quebra de estoques de energia, vasodilatação, aumento da temperatura. Então você tem ali vários fatores que ao terminar o exercício ainda estão acontecendo. Não é igual uma esteira que você aperta o botão, pum, desliguei. O seu organismo ele demora um tempo para ele voltar para o estado de repouso. E esse tempo que o organismo demora a voltar para o estado de repouso, reduções dos hormônios, dos hormônios adrenérgicos, no caso a catecolaminas, né? A adrenalina e noradrenalina, restauração da matriz energética ou restauração da matriz de ressíntese ali que foi gasta, né? O glicogênio intramuscular ou até mesmo o glicogênio hepático, dependendo do volume do exercício. A normalização do fluxo sanguíneo, normalização da temperatura, tudo isso envolve um consumo maior de oxigênio. Então, quando você para o exercício, o teu organismo ele ainda continua consumindo oxigênio para poder normalizar as condições fisiológicas, para que você volte para a sua homeostase. Só que exercícios que aumentam o EPOC, por serem intensos, quando foi se comparar na literatura quanto de quilocaloria a mais o EPOC contribuía para predizer alguma coisa de emagrecimento, era 30 quilocalorias, ou seja, o efeito do EPOC ele saía com metade de uma maçã. Então, presta atenção,
Você não pode dizer que um exercício emagrece mais ou menos por causa do consumo energético que tem dentro do EPOC. O EPOC ele é importante para restaurar as condições normofisiológicas pré-exercício. Isso não tem nada a ver com o emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de fatores que são interrelacionados e são multifatoriais. Eu já cansei de falar isso aqui, galera. Emagrecimento não é só quantas calorias você vai gastar no exercício. Emagrecimento não é só quantas quilocalorias você vai gastar no EPOC. Então não caio nesse tipo de, você precisa fazer esse exercício porque esse exercício ele tem mais EPOC. Beleza, você vai gastar 30 quilocalorias a mais. Se tu beber um café com uma colherzinha de açúcar, se é que você usa, 2 colherzinhas, você já acabou com esse efeito do EPOC. Então não é isso que vai predizer. O que prediz, então, o papel do exercício no contexto desse emagrecimento? É o EPOC? Como eu falei, não é o EPOC, e sim o efeito adaptativo que o exercício gera no organismo ao ponto de melhorar as funções fisiológicas para que a longo prazo o seu organismo, o seu metabolismo se torne mais eficiente em oxidar a gordura, em metabolizar a glicose e, consequentemente, ele armazene menos e gaste mais. Resumindo a história é isso. Claro que tem vários fatores aí, neurais e endócrinos, que a gente precisa discutir, mas esses fatores neuroendócrinos a gente discute muito bem dentro do programa Personal WK, que é voltado para o personal aí que quer se especializar na área de emagrecimento. Quem é meu aluno aí do WK sabe do que eu estou falando, porque a gente fala bastante sobre isso. Só não cometam o equívoco de achar que EPOC gera emagrecimento. Galera, estou vendo que vocês estão gostando. Estou vendo que vocês estão mandando aí bastante like, vocês estão participativos. Eu quero que vocês participem compartilhando essa live. Vai lá. Toca nesse avião, por favor. Toca aí. Compartilha essa live e escreve aí. Quem compartilhar, escreve aqui embaixo. Compartilhei. Eu quero te agradecer aqui ao vivo. Fê, tá aí, ó. Falei de aluno do WK, falei da família WK. Nada mais, nada menos do que a Fernanda. Fê, fala aí nos comentários, vai. Emagrecimento é só gasto calórico, Fê? O que você aprendeu aí, Fê? Dentro do WK a gente não fala bastante sobre neuroendócrino, sobre o papel das adaptações do exercício para o emagrecimento. Escreve aí o que você sabe de forma resumida, vai. Obrigado pelo compartilhamento, viu, Fê? Boa noite, Jean Amâncio, boa noite. Obrigado, Carla, pelo compartilhamento, querida. Sempre bom ver vocês participando. Tava com saudade dessa interação de vocês. Acho que agora as coisas estão normalizando. Já estou um pouco mais animado e as coisas da Covid já aliviadas, né? Então acho que dá pra gente tocar nosso trabalho aqui. Bom, então a gente conversou sobre isso. Marcelo, obrigado, meu irmão. Saudade de te encontrar aí, cara. Espero poder voltar logo. Perfeito, Fê. Além do déficit calórico. É exatamente sobre isso que a gente aborda, é exatamente sobre isso que eu procuro aprofundar. Justamente para que vocês não fiquem caindo nessas lorotas, beleza? Vamos lá, coisas mais específicas de personal trainer, tá? Algumas questões que eu não respondi do outro mentoria 1 a 1 e que foram mandadas para mim através de direct. Eu recebi uma pergunta bem parecida com uma das perguntas que rolaram dentro da mentoria do Personal WK. Não sei se você sabe, mas quem está dentro do Personal WK tem uma mentoria exclusiva ao vivo comigo. E nessa mentoria, é a mentoria onde a gente tira dúvidas relacionadas à profissão. Práticas, como prescrever, como atuar, como negociar, coisas relacionadas ao desenvolvimento do personal. E aí uma das perguntas que me fora feita foi uma pergunta relacionada a nicho e subnicho. Eu só trabalho com mulher. Eu devo atender homens? Essa foi uma pergunta. E aí, coincidentemente, essa semana, eu recebi uma pergunta como essa. Professor, meu público-alvo são jovens
que querem hipertrofia, qualidade de vida, mas mais voltado para a estética. E aí um pai de um aluno me procurou porque ele tem problemas e precisa melhorar o seu desenvolvimento motor, né? Melhorar a sua capacidade física funcional, melhor dizendo, porque ele já desenvolveu. E eu falei, a pergunta foi, devo atender ou não devo? A resposta, talvez, vá direto ao que você precisa entender. Não se limite. É importante você ter seu público-alvo? É. É importante você definir o seu nicho? É. Mas não limite a sua atuação profissional somente a isso. Se você tem segurança, se você sabe o que você está fazendo, e se você acredita que a sua prescrição pode fazer a diferença na vida daquele aluno, e mais do que isso, você acredita que a sua interação com aquele aluno possa ser uma boa interação, se dedique a transformar mais essa vida. Você pode ter o seu nicho, você pode falar especificamente voltado para esse nicho, mas isso não quer dizer que você não tenha que dar atenção para outras pessoas que te procuram e deixar de fazer o bem para ela. Então, prescreva para essa pessoa, oriente essa pessoa. Ah, mas não está no meu nicho. Tudo bem, o que define seu nicho é a característica geral dos seus alunos. E isso é você que vai definir. O que não quer dizer que você não possa ter um aluno ou outro que não seja desse nicho. Entende? Isso é importante, principalmente se você precisa colocar alunos na tua agenda. Eu não sou o personal que dou 10, 15 aulas. Inclusive, eu nem sou personal, eu sou professor de sala. Então não define seu nicho ainda. Tenta entender e encaixar dentro daquele tipo de pessoas que mais te procuram. E aí ali, através dessa procura, você começa a entender qual é seu nicho, começa a entender o que você pode se especializar e se dedicar mais. E aí você vai se desenvolvendo dentro daquela área. Olha só. Olha que legal o comentário da Fê. Emagrecimento é uma junção de vários fatores que devem ser levados em consideração. Não só por um único profissional, mas sim por uma equipe multidisciplinar, como nutricionista, psicólogo, médico, assistente social e por aí vai. Então, emagrecimento não é só EPOC, emagrecimento não é só carboidrato, emagrecimento não é só reduzir, por exemplo, o açúcar. O emagrecimento não é só você aumentar o volume de treino. Você precisa correlacionar todos esses fatores. Muito bom, Fê. Gostei demais. Travou aqui, mas agora voltou. Galera do Mentoria 1 a 1. Fê tá participativa na live. E tem aqui mais perguntas, ó. Vamos ver. Vamos responder perguntas agora. Sobre prescrição, aeróbio. E enquanto eu respondo essas perguntas, eu quero vocês compartilhando. Compartilha essa live. Vai lá. Toca nesse avião e compartilha. Questão número 1. Vamos responder. Aeróbio. Como progredir na intensidade de treino se o aluno sente náuseas? Como evitar? Vamos lá. Prescreveu o treino, o aluno sentiu enjoo, vontade de vomitar. Vários fatores podem corroborar para isso. O que pode influenciar? Ele está tomando café ou ele está se alimentando muito próximo do treinamento. Esse pode ser um fator. O tempo de digestão não é o ideal para ele começar a prática do exercício, então isso precisa ser ajustado com o nutricionista dele. É assim que tem que pensar. Ou um outro fator. Esse aluno, ele pode ter um problema de labirintite e ao ficar na esteira, ele se sente... A esteira, ela pode gerar esse tipo de resposta, principalmente em indivíduos que têm labirintite, e ele pode se sentir também ali dentro daquele período meio que tonto e aquilo gerar um momento de náusea. E um terceiro fator, que é o caso aí da regulação da pressão arterial. Então, você pode ter também em indivíduos que não têm a pressão arterial controlada, em condições de exercício, você pode ter aumento da pressão. Uma das formas de aliviar o aumento da pressão é você aumentar a ativação do tônus vagal. E aumento da ativação do tônus vagal implica em aumentar a gastromotilidade, porque é o sistema vagal que inerva o sistema gástrico. E o aumento da atividade vagal e da motilidade gastroenteral
faz com que esse indivíduo queira vomitar. Então presta atenção. O que considera? Primeiro, você precisa ver como que ele está se alimentando, se ele está se alimentando muito perto do treinamento. Segundo, você precisa ver se ele faz avaliações por cardiologistas frequentemente, justamente porque isso pode ser um problema de regulação de pressão. Terceiro, isso pode ser um problema de labirintite. E o quarto, depois que você avaliou, a alimentação nutricionista viu lá, tá tudo certo. O médico cardiologista falou que não tem nada. E aí o outro médico falou que ele também não tem nada de labirinto. Qual é a quarta condição? Você precisa prescrever melhor, talvez, esse treinamento. Você pode estar progredindo muito rápido com o volume e com a intensidade. Porque se você aumenta muito rápido o volume e a intensidade de treinamento, você gera pico hipertensivo durante o exercício. E picos hipertensivos durante o exercício, em indivíduos que não são bem condicionados, pode desencadear esse tipo de resposta. Então, como que você pode progredir na intensidade do treino se o aluno sente náuseas? Como que você evita essa condição? Uma das formas de evitar é você entender o que está levando a ela. Se você entendeu e você viu que não é nenhuma dessas condições, é só a forma como eu estou progredindo, toma cuidado com a sua progressão e talvez você precise regredir um pouco e ver como você pode progredir. E aí é isso que eu quero te dizer. Você só pode progredir um treinamento se esse indivíduo ele se adaptou ao treinamento anterior. Você tenha verificado se ele se adaptou? Então a pergunta é essa. Como que você verifica no treino aeróbio se esse indivíduo se adaptou ao antigo treino para que você possa progredir? Essa é uma pergunta que eu deixo em aberta, essa é uma pergunta que eu vou deixar para você me responder aqui nos comentários. E eu quero saber, mais para frente a gente pode responder aqui em lives, mas como avaliar para fazer uma boa progressão de treinamento aeróbico? Isso aí também está descrito dentro do WK. E uma dica que eu dou para você é frequência cardíaca. Não a de repouso, mas a dentro do exercício. Pensa aí. Vamos para a próxima. Sugestão de treino para alunas que realizaram abdominoplastia e ou lipoaspiração. Bom, não tem muita sugestão específica, né? Uma sugestão que eu posso te dar é recém-operada, evita compressão na região abdominal, e compressão na região abdominal não é só abdominal não, tá? Leg press gera compressão abdominal, reto, inclinado, exercícios com tronco muito inclinado, exercícios com tronco muito estendido. Então você tem que, primeiramente, o ideal é respeitar o período pós-operatório, até porque quem é submetido à abdominoplastia e ou lipoaspiração tem um pós-operatório ali que precisa ser drenado, precisa ser totalmente ali respeitado. Feito isso, o que você tem que fazer? Não tem muito mistério. O mistério é, a partir do momento que você reduz a capa de gordura entre a pele e a musculatura do abdômen e faz uma cirurgia de remodelamento da musculatura abdominal, a partir do momento que esse indivíduo, essa mulher ou esse homem, ele esteja ou ela esteja recuperado, você vai buscar trabalhos que busquem não aumentar a gordura corporal, ou seja, você vai buscar trabalhos de mobilização de gordura corporal e você vai buscar trabalhos de fortalecimento de musculatura abdominal. Então, basicamente, e aí não estou falando só de abdômen, viu? Eu estou falando de musculaturas profundas também. Musculaturas estabilizadoras, como as pranchas laterais, pranchas frontais, estabilizações dinâmicas, como os Pallof, né, aqueles exercícios semi-ajoelhado. Você tem várias opções de trabalhar esse fortalecimento, principalmente porque essa musculatura ela foi mexida. Mas, se tratando de alunos ou alunas que foram submetidos a processos cirúrgicos, o primeiro ponto que você tem que pensar é: você precisa retomar a capacidade daquela musculatura em produzir força para que esse indivíduo não se lesione ao voltar a treinar. Combinado? Vamos lá. Treino em jejum. Bom, não sei qual foi a pergunta. A pessoa simplesmente digitou aqui treino em jejum. Bom, o que eu posso dizer sobre o treino em jejum é:
É bom, é interessante, existem evidências sobre treinar em jejum, mas as pessoas extrapolam sobre isso. As pessoas acham que treinar em jejum significa que você vai emagrecer. E não, você não vai emagrecer se você treina em jejum e durante seu dia você come igual uma capivara. Então, dentro desse contexto, o treinar em jejum é importante em alguns aspectos, principalmente para indivíduos que buscam melhorar o metabolismo de glicose, aumentar a oxidação e a captação de glicose, melhorar também a sensibilidade à insulina, só que isso precisa ser programado junto com uma dieta. Não é simplesmente, vou parar de comer e começar a treinar. Porque isso, muito pelo contrário, pode até desregular o seu centro de controle de saciedade. Então, cuidado, treino em jejum é bom, é importante, ajuda muita coisa, ajuda o aumento da produção das enzimas que estão relacionadas à fosforilação oxidativa na mitocôndria, ajuda ao aumento mitocondrial, ajuda a produção de novas mitocôndrias, ajuda na capilarização, na melhora da resposta à insulina, da resposta à glicose, da resposta aos hormônios catecolamínicos em vários aspectos. Na secreção de GH, but se você não faz uma dieta associada, provavelmente seu treino em jejum não vai gerar tantos resultados quanto poderia gerar. Então, se você quer treinar em jejum, consulte um nutricionista e faça um bom planejamento alimentar, beleza? Vamos lá. Mais perguntas. Solon, tá sumido, hein, cara? Vamos responder você. Aluna que fez cirurgia no tendão do tibial anterior. Fiquei curioso. Ela é o quê? Ciclista? E está há 2 anos sem treino. Como trabalhar? Boa pergunta. Primeiro ponto que você tem que fazer é, antes de trabalhar, você tem que fazer uma boa avaliação, né? Então, como a gente sempre fala, antes de qualquer prescrição, qual é o objetivo da prescrição? É você montar um planejamento para você melhorar a condição física daquele indivíduo. Mas se você não sabe como está a condição física dele, você não tem como prescrever. Então você precisa fazer uma boa anamnese, coletar todas as informações clínicas relevantes daquele histórico daquele indivíduo e depois você fazer uma boa avaliação. Essa avaliação vai ser uma avaliação de movimento, uma avaliação de força, de resistência e avaliação da composição corporal. Então a dica que eu te dou, Solon, é avalie primeiro, prescreva depois. E aí dentro dessa avaliação, você começa a dar uma observada na mobilidade de tornozelo, na capacidade de agachar, levantamento, beleza? Porque dentro desses movimentos você vai conseguir ver se tem compensação ou assimetrias de movimentos entre o membro que foi operado e o membro que não foi operado. E se houver, você precisa restabelecer o padrão funcional desse movimento antes de você colocar sobrecarga. Então, trabalhos de mobilidade, de alongamento vão ajudar bastante. Se, por exemplo, essa aluna que foi exposta à cirurgia desenvolveu ali uma capsulite adesiva, que ela pode ter desenvolvido uma resistência da cápsula ou do ligamento e está com aquela musculatura retesada. Então, toma cuidado, não sai por aí prescrevendo. Avalie primeiro o seu aluno, olhe cada detalhe dessa avaliação e depois você prescreva com base na condição que ela te apresenta. Viu? Perguntei se ela pedalava, tu só bandou bastante. Pelo tipo de lesão, a gente já consegue descrever quem é o tipo de aluno. Que bom, fico feliz de ter acertado. Espero ter te ajudado. Bom, vou responder aqui essa última pergunta. Uma sugestão de método de treino para o aluno que está no período de cutting da dieta. Galera, seguinte, deixa eu te falar um negócio. Não existe método para uma situação assim. Eu quero um método para alguém que quer emagrecer. Eu quero um método para alguém que quer hipertrofiar. Eu quero um método para alguém que restringiu o carboidrato e quer definir. Não existe isso. Você precisa avaliar individualmente cada aluno. E dentro da prescrição, você precisa pensar na fisiologia, e por isso que a fisiologia é importante. Então vamos lá. Vamos pensar na fisiologia junto. O indivíduo está no cutting, né? O que seria o cutting? É um momento de privação de energia. É o momento que ele está na dieta com restrição. E aí, qual é o objetivo? Tá, ele está em cutting, mas se eu não sei o objetivo, eu não sei como eu posso trabalhar. Então, por exemplo, aqui não tem um objetivo. Então imagina o seguinte, se ele está no momento de cutting,
O objetivo dele provavelmente seja reduzir gordura corporal e fazer a manutenção da massa magra. Beleza. O que ele já vinha treinando? Não sei. Então não tem como dizer o que eu posso colocar. Qual é o meu objetivo com esse treinamento? Eu também não sei. Eu acredito que seja aumentar a massa magra e reduzir a gordura corporal. Beleza. Mas dentro desse contexto, o que eu posso fazer para aumentar a massa magra e reduzir a gordura corporal? Eu posso aumentar a força, eu posso aumentar a capacidade cardiorrespiratória, eu posso aumentar a resistência. O que vai determinar o que eu vou fazer? O que ele vinha fazendo antes. Então, se ele vinha treinando força antes, começa a trabalhar métodos de resistência agora e aumentar a resistência cardiorrespiratória. Isso pode ajudar. Se ele vinha treinando muito cardiorrespiratório antes, começa a trabalhar força e resistência muscular lática agora. E aí você vai encaixando os métodos que priorizem essas características de capacidade física. Pensar com a fisiologia é muito mais fácil do que dar uma regra para vocês e falar assim, método para cut é drop set. Quem falou que drop set é método para cutting? O drop set ele pode ser usado em diferentes condições. Então é importante a gente pensar sobre isso, pensar um pouquinho fora da caixa, porque na grande maioria, assim, na grande média, né, onde está a média da galera, todo mundo quer a receita pronta, né, o método, o treino. Mas o cara que é fora da média, o cara que eu chamo de WK, né, os meus alunos WK sabem por que eu chamo, o personal WK ele está acima da média, é o cara que ele quer saber o que está fazendo e por saber o que ele está fazendo, ele consegue fazer melhor. Então ele pensa lá na raiz, ele pensa lá na base, ele pensa lá na fisiologia, entende e prescreve. Então, é isso que eu quero incentivar vocês, beleza? Bom, eu respondi aqui o máximo de perguntas que eu podia, eu estou com um tempinho um pouquinho curto, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que estão comigo aqui na live hoje, e lembrar que terça, 9 horas da noite, a gente tem personal em ação. Olha só que engraçado. Na terça-feira passada, às 9 horas, nessa terça, 6 pessoas me mandaram solicitação para poder aparecer ao vivo. Vocês estão confundindo a data. A data para aparecer ao vivo comigo é só mandar aqui na quinta às 9. Então hoje é o dia que a gente divide a tela. Que você entra, você pergunta, eu te respondo. E a gente vai trocando figurinha. Não é terça-feira. Terça-feira é aonde a gente desenvolve conteúdo técnico para prescrição e atuação de personal trainer. Quinta-feira é live de pergunta e resposta e live de mentoria, beleza? Bom, se você gostou da live ou se você também não gostou, é super importante saber o que você achou. Mas eu não quero saber o que você achou aqui nos comentários. Eu quero que você comente na live. Eu vou deixar essa live salva. Você vai lá e comenta o que você achou dessa live. É super importante eu ter lá a sua opinião, eu ter lá o que você achou e mais do que isso. Que você marque alguém que precisa ouvir e participar desses conteúdos. Porque é através dessa ação sua que eu consigo entender como eu tenho ajudado ou deixado de ajudar. Beleza? Então, eu posso contar com o teu comentário no final dessa live? Se sim, coloca aqui embaixo. Pode contar e eu te espero lá comentando. Posso contar? Diz aí. Bom que eu posso contar. Tô vendo os comentários aí. Obrigado, Jean. Valeu. Galera, que bom, Fê. Fico muito feliz. Que bom, Ana. A Ana me mandou uma pergunta aqui. Ana, quando for assim, manda na caixinha, tá? Porque às vezes espaço eu não vejo. Quanto tempo entre as capacidades físicas seria ideal para uma pessoa em nível avançado? Não se trata muito de tempo, tá, Ana? Se trata muito de frequência de treinamento e de manipulação. Mas, em geral, o indivíduo em treinamentos ininterruptos, ou com poucas interrupções, de 1 ano para cima. Beleza? Só para a gente ter ideia do que seria um avançado aí. Tá bom? Então, aguardo o comentário de todos vocês lá. Um forte abraço, fiquem com Deus e até terça, às 9 horas. Valeu!